quais são as diferenças entre as especificações técnicas dos processadores AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600G e Ryzen 5 5600 GT. Como o site da AMD é muito ruim em questão de layout dessas informações, eu vou usar esse primeiro processador aqui, o Ryzen 5 5600X, como base e depois eu localizo as informações nas outras janelas. A primeira diferença aqui é o Product Line, no qual o Ryzen 5 5600X é basicamente um processador Ryzen 5 para desktop, enquanto que nos outros processadores, por serem da série G, nós podemos ver que existe a informação que são processadores com gráficos integrados Radeon. Aqui o codename do 5600X é Virmer, enquanto que nos outros tem o codename Cezanne e no 5600 GT também codename Cezanne. Uma informação que já está alinhada aqui no 5600G e no 5600 GT é justamente a arquitetura. Ambos são Zen 3, porém, como eu falei, o site da AMD é muito ruim em questão de layout de informações e o 5600X nós não temos a informação aqui em cima próximo aos núcleos. Porém, se nós formos lá embaixo no rodapé, nós podemos ver aqui AMD Zen 3 Core Architecture. Então é a mesma arquitetura Zen 3, todos trabalham com a mesma arquitetura. Os três processadores têm 6 núcleos e 12 threads, aqui para o 5600X, o 5600G e o 5600 GT. O 5600X tem um boost de clock de até 4.6 GHz, enquanto que o 5600G, o boost dele vai até 4,4 GHz e o 5600 GT tem um boost de até 4.6 GHz, ou seja, o 5600X e o 5600 GT tem um clock de boost, que é basicamente um overclock automático do processador, igual, então todos trabalham com o mesmo clock de boost. Agora o base clock, que é o clock de trabalho base sem overclock, o 5600X trabalha com 3.7 GHz de base, o 5600G trabalha com 3.9 GHz de base e o 5600 GT é o que tem o clock base mais baixo, trabalhando com 3.6 GHz. O cache L2 do 5600X, do 5600G e do 5600 GT é o mesmo, sendo 3 MB de cache L2 para todos eles. Porém, o cache L3 é muito maior no Ryzen 5 5600X. Ele possui 32 MB de memória cache no nível L3, enquanto que o 5600G possui 16 MB no nível L3 e o 5600 GT também possui 16 MB de cache L3. O TDP de todos eles é igual, sendo 65 watts, e ainda englobando o TDP, o Ryzen 5 5600X, nós não temos na página de especificação no site da AMD alguma informação sobre o CTDP, que é basicamente um TDP configurável para o processador. Então, em teoria, o Ryzen 5 5600X não tem o TDP configurável, enquanto que o Ryzen 5 5600G e também o Ryzen 5 5600 GT possuem o TDP configurável igual, de 45 a 65 watts. A litografia dos três processadores é de 7 nanômetros FinFET de fabricação da TSMC e todos eles são desbloqueados para overclock. O soquete dos três processadores é o AM4, então isso aí aumenta a compatibilidade com placas-mães, todos eles são compatíveis com placas-mãe com o soquete AM4, porém, você deve se lembrar que a placa-mãe do seu computador deve ser compatível no quesito BIOS, que na verdade, BIOS é um nome que nós chamamos erroneamente, hoje em dia é UEFI ou UEFI. Então o fabricante tem que disponibilizar uma atualização para UEFI que permita a compatibilidade com, por exemplo, o Ryzen 5 5600 GT, que é um processador mais recente. Enquanto a BIOS da placa-mãe do seu computador não for compatível, ele pode simplesmente não funcionar e provavelmente não vai funcionar mesmo. Então, antes de sair comprando a versão mais recente, o 5600 GT, verifique a compatibilidade, a versão da BIOS da placa-mãe do seu computador, na verdade, a versão da UEFI, a versão do firmware. Os três processadores vêm com a solução térmica, ou seja, o cooler, conjunto fan e dissipador, write, stealth e todos têm a temperatura máxima de trabalho de 95 graus. Nessa parte nós podemos ver a data de lançamento. O Ryzen 5 5600X foi lançado no dia 5/11 de 2020.
O Ryzen 5 5600G é um pouco mais recente, sendo lançado em 2021, e o Ryzen 5 5600 GT é mais recente ainda e foi lançado em 2024, no mês de janeiro. Nós temos aqui uma versão de PCI Express diferente. O Ryzen 5 5600X é o único que fornece e é compatível com a revisão 4.0 do PCI Express. Os outros dois processadores, conforme o site da AMD, utilizam a revisão 3.0 do PCI Express. Todos eles são compatíveis com a tecnologia de memória DDR4 de 2 canais e trabalhando com até 3.200 megatransferências por segundo. E ainda na falta de padrão de informações do site da AMD, aqui no Ryzen 5 5600 GT, nós temos uma informação que não existe nos outros processadores, que é NVMe Support, Boot, RAID 0, RAID 1 e RAID 10. Nos outros nós não temos essa informação. E descendo um pouco mais, nós temos aqui memória máxima para o Ryzen 5 5600 GT de até 128 GB de memória RAM, porém nós não temos essa informação para o Ryzen 5 5600G e o 5600X. E agora falando da capacidade gráfica, o 5600X não tem gráficos integrados, ou seja, ele é um CPU mesmo, um processador e não uma APU. Enquanto isso, nós temos o 5600G e 5600 GT com a mesma especificação gráfica. Ambos têm gráficos integrados, são gráficos Radeon, possuem 7 núcleos e trabalham com a frequência de 1900 MHz. Se esse vídeo te ajudou, clique no like. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!